Oi pessoal, aqui é Ilka Santos, filha do Deus Altíssimo. Mais um compartilhar a vida no Espírito, de fé, de amor, de vida de Deus. Em poder compartilhar com vocês um pouco da minha jornada. Porque eu só posso dar para você, ou seja, eu só posso compartilhar com você aquilo que eu tenho recebido, aquilo que eu tenho vivido. E esses dias eu tenho pensado muito sobre a palavra equilíbrio. Essa palavra equilíbrio tem sido muito forte no meu entendimento. Então, primeiro eu vivo, primeiro eu experimento, primeiro eu ando nesse caminho para que depois eu possa compartilhar, né, com as pessoas, né, as pessoas que estão à minha volta, a minha família, os meus amigos, os meus irmãos, porque é impossível, né, guardar dentro de si tamanho tesouro, tamanha preciosidade. E eu não posso simplesmente me calar e não falar com você e não compartilhar com você o que eu tenho recebido do Espírito Santo esses dias. Equilíbrio. Se você quer saber sobre essa palavra equilíbrio, fique comigo até o final desse vídeo. Eu tenho certeza que pode não mudar a sua vida instantaneamente, porque na verdade não existe nada instantâneo. A única coisa que eu conheço instantânea são macarrão instantâneo, alimentações instantâneas, coisas que você vai lá e prepara, leite instantâneo, ou seja, alimentos instantâneos. Mas no que se refere a construção de algo, né, seja físico, seja emocional ou seja espiritual, isso requer tempo, isso demanda dedicação, isso demanda conhecimento, isso demanda perseverança. Então, assim, eu quero compartilhar com vocês sobre essa palavrinha equilíbrio. Então, nós já aprendemos, eu quero falar aqui para pessoas que já sabem o que significa nascer de novo, que já sabem o que significa ser nascido do Espírito. Como diz aqui em João 3,6, ele fala: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito Santo é espírito. O que é nascido da carne, ou seja, todos nós nascemos de um pai e de uma mãe biológica, tá certo? A gente nasceu da carne, todos nós, todos os seres humanos nasceram da carne. Porém tem um outro nascimento, que é o nascer do Espírito, que é o teu espírito religado com Deus. Quando o meu espírito é religado com o Espírito Santo, então eu nasço de novo e eu sou espírito. Entende? Eu agora sou espírito. Eu sou um espírito que tenho uma alma e habito em um corpo, em uma casa. Mas eu me torno espírito. Então a coisa que se torna a pilar da minha vida agora é o espírito. As outras coisas, como alma, como corpo, são importantes, mas não é a essência. A minha essência é o espírito. Eu sou espírito, entende? Então todas as pessoas que nasceram de novo, elas são espírito.
Mas o que acontece? O que acontece na minha vida e na sua vida é que a gente não sabe muito bem agora o que fazer para ter equilíbrio entre essa nova vida, entre alimentar esse espírito, entre alimentar essa alma que faz parte de mim e entre alimentar essa casa que também faz parte de mim, que é o meu corpo. Então, você fica meio sem saber agora como é essa nova vida. Você outrora, quando você era carne, você vivia baseado naquilo que você sentia, naquilo que você via, naquilo que lhe foi ensinado, nas suas inclinações carnais, os seus desejos carnais. Todos nós nos movíamos nessa carne. Então, porque antes de sermos espírito, éramos carne. Sei que a gente fazia mesmo a vontade da carne, fazia mesmo o que dava na telha, né? Como se fala por aí, fazer o que dá na telha. Isso é fazer a vontade da carne. Isso traz um resultado. O resultado de fazer a vontade da carne é morte. É dor, é sofrimento, é frustração, é perda, é vergonha. É morte. Então, quando a gente faz a vontade da nossa carne, a gente tem um resultado. O resultado é um resultado de destruição. Mas quando a gente entende que a gente é espírito, que a gente agora precisa alimentar esse espírito, a gente agora precisa alimentar também essa alma, a gente precisa também agora alimentar também esse corpo físico. Mas como saber, né, qual é o importante, qual é o primeiro, qual é o segundo, qual é o terceiro, o que é que eu faço? Eu fico perdida, porque outrora eu não dava muito valor a esse espírito, outrora eu nem sabia desse espírito, e agora eu tenho que saber agora como funciona essa nova vida. Essa nova vida, ela já diz, né, a própria palavra em si, ela fala que quem é nascido do Espírito de Deus é espírito. Então você é espírito, você é um homem e uma mulher espiritual. A sua base, a sua essência é o espírito. Você então agora vai alimentar esse espírito, vai nutrir esse espírito, para que esse espírito seja grande, seja gigante na minha e na sua vida. Porque tudo que eu vou receber do Espírito Santo, eu vou receber agora nesse espírito. Toda a direção, toda a intuição, toda a consciência que eu irei receber vai vir do Espírito Santo para esse espírito. Então esse espírito agora, ele precisa ser nutrido, ele precisa ser alimentado, ser cuidado. E o que é que faz, o que é que alimenta esse espírito? O que alimenta esse espírito é a comunhão, é o estar conhecendo quem é o dono dessa vida, quem é agora, como que eu devo andar, como que eu devo pensar, como que eu devo agir. Então agora eu vou conhecer essa nova vida. Eu vou me dedicar à leitura da Bíblia. Eu vou me dedicar à oração, à declaração da palavra, a jejuar, a mortificar a minha carne, ter períodos de jejum para mortificar a minha carne, para vencer a mim mesma, para vencer as minhas inclinações carnais, entende? Porque outrora eu era completamente dominada
por essas inclinações carnais. Então agora eu preciso também jejuar para enfraquecer essas inclinações. Então eu vou passar tempo, eu vou me dedicar, eu vou ter disciplina, eu vou escolher um tempo para crescer, para alimentar, para edificar esse espírito. E eu quero, nesse momento, eu quero chamar a sua atenção para a prática da oração em línguas. Como a prática da oração em línguas, junto com todas essas práticas que eu falei, como ela é importante nessa edificação desse espírito. Como é importante que junto com essa leitura da Bíblia, junto com essa declaração da palavra, junto com esse jejum, junto com esse louvor e adoração, junto com tudo isso, eu inclua a oração em línguas para edificação própria, para a reconstrução, para a edificação desse espírito. Porque como fala, né, em Romanos, fala que nós não sabemos orar como convém. Nós não sabemos orar como convém, porque outrora nós éramos guiados pela carne e a alma estava no total controle, uma alma totalmente ligada ao que aprendeu, se aprendeu coisas erradas, totalmente ligada àquilo que aprendeu, totalmente ligada ao que as notícias dizem, totalmente ligada ao que vê as pessoas fazendo, à influência externa. Então, outrora, nós éramos guiados pela alma e o corpo seguia essa alma. E o espírito era bem desligado, né? Desligado mesmo. O espírito desligado. Um espírito desligado de Deus. Então, quem era o gestor das nossas vidas antes de nascermos de novo era a alma. Uma alma desorganizada, desestruturada. Uma alma, digamos assim, que só nos levava para o buraco. Eu costumo sempre dizer, tenha muito cuidado com a sua alma. Porque quando ela não está alinhada ao que você é no espírito, ela vai te levar para um buraco. Posso te falar isso, acredite em mim. Ela vai te levar para um buraco, para um abismo, para um lugar de morte. Porque foi isso que ela aprendeu. Foi isso que ela aprendeu. Então ela vai lhe fazer sentir, ela vai lhe fazer desejar, ela vai lhe fazer realizar aquilo que ela tem dentro dela como verdade. Porque foi isso que você aprendeu. Você aprendeu isso em toda a sua vida, em toda a sua infância. A reconstrução da sua vida foi essa daí. Aí ela vai fazendo aquilo que ela aprendeu. Por isso que agora eu preciso ter esse espírito fortalecido com as práticas espirituais, com os exercícios espirituais. Vamos falar assim, né? Exercícios espirituais. Então, esse espírito vai conquistar essa alma. Esse espírito, agora ele vai crescer. A alma estava aqui, certo? O espírito estava aqui, lá, ó, adormecido. Vamos colocar, fazer uma ilustração. O espírito, a alma estava aqui, bem no alto, bem grandona. Logo aqui, a carne seguindo ela. Tá certo? O corpo seguindo ela. E logo aqui embaixo, o espírito humano, o meu e o seu espírito antes da edificação.
Então essa alma reinava, era ela que dizia o que você tinha que fazer, quais eram as decisões, ela que lhe orientava em relação à sua vida profissional, em relação aos seus relacionamentos, em relação à sua postura, em relação ao seu caráter, em relação à sua conduta. Ela era a gestora da sua vida, era a sua alma desestruturada, né? Uma alma, a palavra que eu quero falar, é uma alma desalinhada com coisas, com os planos de Deus, com os propósitos de Deus. Então ela só levava, a noção dela era uma noção pervertida, digamos assim, uma noção distorcida, a palavra é essa, distorcida. Então esse corpo, ele segue essa alma, né? Digamos, se você tem uma alma que é preguiçosa, eu vou dar um exemplo, que você tem uma alma que é preguiçosa, uma alma que aprendeu, que não aprendeu desde pequenininho, tá? Que você sempre foi dominado pelas suas vontades, desde pequenininho, que você só faz o que você gosta, que você só come o que você gosta, que você ficava o dia todo assistindo televisão, brincando, e ninguém pegava no seu pé, e ninguém lhe ensinava, e você ficava ali, ó, fazendo só a sua vontade. Então, quando você crescer, você vai ser uma pessoa assim, porque foi isso que sua alma aprendeu. A sua alma aprendeu que ela não deve ter desconforto, né? Que o desconforto é ruim, que tudo aquilo que me traz desconforto é ruim. Então, quando você crescer, você vai ser uma pessoa que vai ser preguiçosa, não vai gostar de nada que exija de você esforço, disciplina. Não vai querer, não como essa comida porque eu não gosto. Não vou ficar orando porque é chato. Não vou ler porque ler é chato. Eu não vou estudar porque estudar é chato. Eu não vou beber água porque eu não tô com sede. Eu só bebo água quando eu estou com sede. Eu só sinto sede uma vez por dia de beber um copinho com água. Eu sei que eu tenho que beber muita água, mas eu não estou com sede. Eu só bebo quando eu estou com sede. Então você ensinou a ela, né? Você ensinou a sua alma a fazer tudo que ela gosta, a nunca confrontar ela. Então você vai crescer assim. Você vai ter dificuldades por exemplo, você tem uma dificuldade de escolher boas alimentações. Então você vai ter dificuldade de abandonar um tipo de alimentação que lhe faz mal, que está lhe fazendo mal, para escolher uma nova alimentação que vai lhe fazer bem. Você vai ter dificuldade, porque você não vai ter disciplina, porque você vai travar uma guerra com ela. Você vai travar uma guerra com a sua alma. Porque ela aprendeu a vida toda que ela não deveria ser contrariada. Então, quando você contrariar ela, vai ser uma loucura dentro de você. Vai ter uma guerra dentro de você muito grande para que você não continue, naquele propósito. Ela vai lhe fazer de tudo para que você desista. Então, por isso que eu preciso ter esse espírito forte. Por isso que eu preciso ter equilíbrio. Fortalecer o meu espírito vai conquistar minha alma dia após dia. E a minha alma vai trazer o meu corpo em concordância com o que ela está aprendendo. Porque também não é da noite pro dia, é um processo.